Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui da nossa série de como vencer a ansiedade e estresse. Na live de hoje vamos falar sobre como vencer o medo do futuro. Como vencer o medo do futuro. Vamos esperar o pessoal chegar e eu vou anotar aqui o tema da nossa live: como vencer o medo do futuro. Se você tem um certo medo, receio sobre as coisas que vão acontecer com a sua vida num futuro, situações do trabalho, relacionamento, sua saúde, fica aqui comigo, pois vamos falar sobre esse tema tão importante, como vencer o medo do futuro. Vamos esperar cerca aí de 3 minutinhos para a gente iniciar, mas vocês que estão chegando e vocês que estão assistindo a gravação de fato dessa live, compartilhem esse conteúdo com mais pessoas, pois é um assunto muito importante comentar nos dias atuais. Como vencer o medo do futuro? Deste futuro que tanto causa impacto em você. E você fica tão ansioso ruminando o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com essa situação. Se você se identifica, passa por isso, fica comigo aqui que em pouco tempo, em cerca de 10 minutinhos no máximo, vamos falar sobre como vencer o medo do futuro. Vamos falar sobre como o medo do futuro, a ansiedade, demonstra na verdade uma falta de realidade e boa relação com o presente. Vamos falar sobre as virtudes, a virtude da fortaleza nesse envolvimento, e vamos falar então como então superar e vencer o medo do futuro. Vamos esperar aí o pessoal chegar para comentarmos sobre esse assunto tão importante nos dias atuais. Vamos esperar um tempinho, mas eu já queria perguntar para você. Você tem esse medo sobre as coisas que vão acontecer com você? Seja de fato no trabalho, no relacionamento? Coloca aqui nos comentários se você possui esse medo, essa ânsia, e esse medo gera uma certa ansiedade. Por que eu começo perguntando isso? Por quê? É importante entendermos que o Brasil, certo? Isso é um dado, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E talvez, de fato, o líder em ansiedade. O Brasil é o país que é líder mundial em ansiedade. E ansiedade e medo têm total relação, e é isso que vamos falar nessa live. Ansiedade e medo têm total relação. Olá, Nicolas, seja muito bem-vindo à nossa live. E todos nós temos medos, certo? Todos nós temos medos. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo no trabalho? O que vai acontecer comigo aqui neste meu namoro, no meu noivado? Se você é estudante, por exemplo, você fica ansioso para passar em um vestibular ou sobre uma prova que vai acontecer daqui a uma semana e você já fica com medo sobre o resultado dessa prova. Eu atendi um paciente, por exemplo, que ele estava com muito medo sobre a prova que ele iria realizar do Detran para passar ali na autoescola. E ele já tinha reprovado outras vezes e estava com medo de reprovar mais uma vez. Então existe essa realidade, certo? O medo, por exemplo, de provas que você irá fazer. O medo, por exemplo, da reação de uma garota que você está ali conversando, como ela vai reagir. O medo da reação do seu chefe diante de um relatório que você entregou. O medo, por exemplo, diante de não atingir alguma meta, algum objetivo. Então, tudo isso são situações que são comuns. O medo diante de você que é pai ou que é mãe de mais um filho. Você fica com medo, meu Deus, será que eu vou dar conta disso tudo? Será que eu vou dar conta de trabalhar, de estudar, de empreender, de cuidar da minha família? Você fica com aquele medo, com aquela ansiedade.
E isso vai realmente te corroendo. Então, como vencer o medo do futuro? Como vencer este medo do futuro? Isso é um tema muito importante nos dias atuais. Repito, o Brasil é o líder em ansiedade. E este medo causa sim uma ânsia sobre o que vai acontecer comigo no futuro. O que vai acontecer comigo. Então, se você passa por isso, coloca aqui nos comentários se você tem medo do que vai acontecer no futuro. Sobre aquilo que vai acontecer com você. Coloque nos comentários, seja sincero. Eu posso até te ajudar aqui nos comentários sobre sua situação específica, como se fosse uma sessão de terapia. Mas vamos lá, vamos desenvolver. Agora eu vou explicar para vocês e vocês vão entender como vencer de fato este medo que aparece dentro da sua realidade. Primeiro eu quero explicar para vocês que o medo do futuro... Primeiro eu vou explicar sobre o medo. É algo muito interessante. O medo, pessoal, ele é uma resposta tanto fisiológica, ou seja, no corpo, ou emocional, de fato nas suas emoções, que aparece diante de alguma ameaça. Alguma ameaça, certo, que aparece na sua vida. Acontece como resposta um medo. Você sente medo. Essa ameaça ela pode ser real ou pode ser uma ameaça que você cria, certo? Que você percebe. Por exemplo, se você estiver na rua, certo? Numa rua escura, e, por exemplo, aparecer um bicho e fazer um barulho. É uma ameaça real. Vamos imaginar, por exemplo, uma onça que aparece ali numa rua escura. É uma ameaça real. Então, de fato, a reação do medo é muito comum. É uma ameaça que está aparecendo ali para você. É algo que não faz parte ali do seu dia a dia, da sua rotina, e você sente sim medo daquilo. Mas o medo pode ser uma resposta a algo que a sua imaginação pode criar. Vamos imaginar a mesma situação de você andando numa rua escura. E não existe nada ali acontecendo que possa lhe causar medo. Mas a sua imaginação já começa a pensar, poxa, imagine se um bandido, um ladrão aparecer. Imagine se se um animal que eu tenho medo aparecer. Então perceba que a ameaça ela pode ser real, ela pode ser verdadeira, como uma onça aparecendo, um animal que você tem medo apareceu na sua frente, ou ela pode ser fruto da sua imaginação. Você imaginar, por exemplo, um ladrão aparecendo ali na rua, imaginar um bicho, um animal que você tem medo aparecendo na sua frente. Então perceba como o medo ela pode ser real ou fruto de sua imaginação. Agora tem um pequeno detalhe diante desse medo do futuro, que é o tema da nossa live. O medo do futuro, ele demonstra uma má relação da pessoa com o presente. Por quê? Se a pessoa ela está com medo do que vai acontecer no futuro, ela não está se relacionando bem com este tempo do presente. Por quê? O futuro é um tempo. Concorda comigo? Nós temos dentro desse tempo 3, que são o passado, o presente e o futuro. São 3 tempos. E perceba comigo como é interessante perceber que o medo do futuro nos coloca em um tempo que não é real. E a pessoa que tem este medo constante do futuro, ela não está se relacionando bem com este presente, com este tempo do presente, este tempo do agora. Este agora que está acontecendo. Esses minutos, esses segundos que estão passando agora. Então, essa má relação com o presente faz com que a pessoa desenvolva, aliada ao medo, um tempo que não existe. Um tempo que não é real. A pessoa que fixa a sua atenção no futuro, ela não se prepara bem para o presente. Não se coloca no presente. Por quê? Porque a sua atenção está fixa no futuro. E perceba comigo, isso é muito profundo. Isso faz você economizar anos de terapia. Perceba comigo que uma pessoa que está com medo do futuro, ela sente ansiedade. Ela sente ansiedade, ou seja, uma ânsia. É pegar essa ameaça, esse desconhecido que está lá no futuro e trazer para o presente.
e aí sentir ânsia. Sentir realmente essa resposta, essa antecipação do tempo. Você pega a ameaça, o desconhecido do futuro e traz ele para o presente. Traz essa ameaça para o presente. Esse assunto, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, essa explicação, cura anos de terapia. Anos de terapia. Então, o ansioso, ele fixa toda a sua atenção num tempo que não é real. Ele fixa toda a sua atenção no futuro. Uma semana depois, mês que vem, como será a minha vida daqui a 1 ano, 2 anos? Como é que será meu futuro? O que é que aquela pessoa vai responder? O que é que meu chefe vai responder? Será que eu vou ter capacidade de fazer isso? Perceba, não são coisas reais, presentes. E algo que é fundamental entendermos. O futuro, nós não conseguimos agir nele. Perceba, eu não consigo ter força, capacidade de agir amanhã, pois ainda não chegou. Ainda não chegou. O único tempo que eu tenho poder e capacidade de agir é agora. É agora. O único lugar de ação no mundo que eu possuo é agora. É agora, este tempo de fato que está acontecendo. Então, isso é muito importante entendermos. Muito importante. Por quê? Uma pessoa que tem ansiedade e tem medo, repito, elas estão muito interligadas, eles não conseguem entender que o agora é o tempo que ela possui para agir, para realmente prestar atenção. E essa pessoa ela fica realmente ruminando sobre o tempo do futuro. O tempo do futuro. Então isso é muito importante compreender, muito importante. Vocês conseguiram compreender? Coloca aqui nos comentários se você conseguiu compreender essa situação. Então, repito, a mulher, a dona de casa, ela fica ansiosa se vai dar conta de fazer tudo, de lavar pratos, de atender as pessoas, de empreender, de dar atenção ao marido. Então são várias situações e ela se perde nesse contexto. Por quê? Porque não consegue compreender que a sua atenção deve estar agora, naquilo que ela está fazendo bem. Por isso que São José Maria Escrivá, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que eu sempre trago para as minhas meditações, e ele está até aqui ao lado, faz o que deves e está no que fazes. Ou seja, atenção, total presença total naquilo que você está realizando agora. Isso cura bastante uma pessoa. Isso cura bastante uma pessoa. Então, quero tratar também sobre outra situação. Por quê? Uma pessoa que tem medo do futuro, no fundo, ela demonstra uma covardia. Por quê? Porque ela não consegue reagir, ela não consegue responder a este presente. Então, de certa forma, é uma covardia. É uma covardia referente ao presente, referente, de fato, a este tempo. Veja, você de uma forma covarde não consegue responder aquilo que a vida está lhe chamando agora. Então, é realmente ali uma declinação. É realmente ali uma resposta covarde à realidade. Por quê? Você começa a viver num tempo do futuro e não consegue responder à altura o presente. E aí você não está caminhando, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não tem medo. Fala, Bruno, tudo bem? Uma pessoa que tem medo, ela não consegue responder de uma forma virtuosa a este tempo do presente. Por quê? Porque, prestando atenção na virtude da fortaleza, não sei se você tem esse conhecimento, mas eu posso tratar em outra live. A virtude da fortaleza, uma virtude cardeal da fortaleza, ela demonstra a capacidade do ser de resistir, ou seja, de ter uma resiliência, de ter realmente a capacidade de resistir a algo. E uma pessoa que tem medo do futuro, ela não tem uma resistência, ela não conseguiu resistir e vencer o presente. E toda essa ruminação, toda essa relocação do ser, dos acontecimentos para o futuro, vai fazendo com que a personalidade do ser seja cada vez mais encolhida. Por quê? Porque ele não consegue agir na realidade, ele não consegue agir no presente. Perceba que a força, a capacidade, o desenvolvimento do caráter também desta pessoa não está sendo desenvolvida. Por quê?
Porque a atenção dessa pessoa está no futuro. A atenção desta pessoa está no futuro. Então, seja qual for o seu medo, eu quero trazer para você. Tente, busque prestar mais atenção no presente, naquilo que você consegue desenvolver agora. Por quê? O presente é o único tempo que você consegue agir. Então, não sei quais os seus medos, quais as suas ânsias. Se você está ansioso com o dinheiro que você precisa ganhar e você não está conseguindo ganhar para, por exemplo, sustentar sua família. Ou você não está conseguindo, por exemplo, se relacionar bem com uma pessoa e você tem ânsia, você tem medo da reação daquela pessoa, perceba, você não está conseguindo olhar bem para a sua realidade, para o seu hoje, para o seu agora, aquilo que você consegue de fato fazer. Então isso é muito importante entendermos. Muito importante, porque o ansioso, a pessoa que tem medo, ela vive num tempo que não é real. E o único lugar de ação no mundo que possuímos é o tempo do presente. É o tempo do presente. Só conseguimos construir a nossa personalidade, uma personalidade forte, virtuosa, no presente, no agora. E não com aquilo nem que eu sinto, nem que eu penso, mas com as minhas ações concretas, verdadeiras, entregues. Então, como vencer o medo do futuro? Tendo uma abertura do coração, dos seus sentidos, isso, dos seus sentidos, do teu olhar, da tua audição, para o agora, para este tempo mesmo. É você agora escutando essa live, realmente escutando. É você desligando essa live e prestando atenção naquilo que sua esposa está falando, naquilo que seu filho, sua filha está falando, que seu namorado, sua namorada está falando. Então, como vencer o medo do futuro? Prestando atenção no presente. Pois o presente é o único lugar no mundo que você tem capacidade de agir, que você tem potência para se instalar. Coloca nos comentários aqui se está fazendo sentido para você. E uma segunda coisa que eu quero explicar para vocês é que uma pessoa que tem medo do futuro e sente ansiedade como consequência, ela, no fundo, tem uma covardia. Ela não consegue responder de uma forma corajosa à realidade que chama ela, que está chamando ela. Então, é necessário uma abertura. É necessário uma abertura de percepção, de presença total. Isso eu ajudo meus pacientes a fazerem, a realizarem dentro do seu dia a dia. Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Ter uma presença total às coisas que você está vivendo. Tá bem? Então eu espero que essa live tenha feito muito sentido para você, tenha ajudado você a vencer uma certa ansiedade, um certo medo que você esteja passando. E é isso. A ordem simplifica a vida. Contem sempre comigo.